E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Paulo Nidec e na aula de hoje eu vou falar de 10 mitos que são muito comuns, mas muito comuns. E aí você pode entender 10 mitos, ou 10 mentiras, ou 10 barreiras que muitas pessoas têm, que ao aprender inglês atrapalha muito. Eu posso te falar que nesses 13 anos que eu venho dando aulas de inglês, olha, eu posso te garantir que eu esbarrei com cada um desses mitos ou dessas mentiras ou dessas dificuldades, como quer que você ache melhor de entender isso, você vai ver. Eu esbarrei com cada uma delas e muitas outras, que a gente vai falando ao longo do vídeo. Mas antes disso, deixe seu like, deixe seu comentário, qual foi aí o mito, a mentira que você gostou mais, ou que você falou, poxa, essa aí faz sentido para mim. Deixe nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal e caso você tenha interesse de estudar inglês diretamente comigo, veja na descrição, envie um WhatsApp para mim e vamos conversar por lá, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui essa apresentação dos 10 mitos sobre aprender inglês. E aí eu tenho certeza que você vai, pelo menos, se identificar com um. Caso não seja uma coisa que seja prevalente para você, eu tenho certeza que é prevalente para outras pessoas. Vamos lá. Muito bem. Então estamos aqui nos 10 mitos sobre aprender inglês. E o primeiro deles é: olha, estou velho demais para aprender. Eu já passei da idade, eu já escutei as histórias que é o seguinte, pessoal. Olha, eu tenho um neto que fala inglês, ele fala tudo, ele consegue, mas eu mesmo não consigo. Ou meu filho, a minha filha fala inglês super bem, eu tenho um amigo que eu odeio, não é nem meu amigo, não é nem meu amigo, mas o cara fala inglês, é um nojo, mas eu acho que já passei da idade, não dá. Olha, eu posso te falar do que eu sei, o que eu já vi. Tem um ditado em inglês que diz o seguinte: "Um homem com experiência ri de um homem com uma opinião". Então eu não vou falar nenhuma opinião aqui, é tudo experiência que eu tenho visto nesses últimos 13 anos dando aulas de inglês. Eu te garanto, eu já dei aulas, eu sempre dei aulas para adulto, sempre, sempre dei aulas para adultos. E para mim uma coisa que eu vejo que é determinante é a disciplina. Você tem disciplina, foco e persistência, você aprenderá inglês. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Se você sobe na bicicleta ergométrica todo dia e você faz durante 60 minutos, durante uma hora, durante 20 minutos que seja, você trabalhará os músculos das suas pernas e alguns outros. Agora, se você come demais, se você come de menos, se você está doente, se você come aí já é outra história. Mas é uma coisa que acontecerá. A mesma coisa é o inglês. Você estudando inglês todo dia, tendo foco, persistência e, desejavelmente, uma orientação, você aprenderá alguma coisa. Eu não sei se você vai aprender de 3 meses a 1 ano, como é o caso do meu curso, ou se você vai aprender em 6 anos ou 3 ou depende, né, mas você aprenderá. Eu já tive aluno, pessoal, de até 72, 74 anos, que eu de se por volta de 72 anos, que eu dei aula tete a tete, presencialmente. E ele aprendeu inglês muito bem, ele atingiu todos os objetivos que ele estava querendo. Eu lembro muito que ele tinha vontade de ir para Nova York com a família toda, com a filha, com a esposa, e ele conseguiu. E se saiu muito bem, ficou muito feliz. Depois ele voltou e ele me falou: "Poxa, Paulo, muito obrigado, porque eu consegui atingir o meu objetivo. Eu fui para Nova York, falei inglês, fui lá no Madame Tussauds, que ele tanto falava, né, um museu de cera. Então, assim, ele conseguiu. Eu vejo pessoas com 20, 30, 40, 50, 60 anos, já tive estou cansado de ter alunos dessa idade, e que com foco e persistência eles conseguiram. O que é muito diferente, eh, de às vezes tem o adolescente ou criança que entra no curso e não tem objetivo nenhum. E aí, muitas vezes, são os pais que obrigam, falam: "Meu filho, você tem que aprender inglês". "Mas por quê, pai? Eu odeio". "Porque é importante". E aí o filho vai lá obrigado, contrariado, né. Então, assim, eu posso te garantir que tem como aprender e que você consegue.
E aí, isso nos leva para a segunda parte, o segundo mito, que é: "Olha, eu posso aprender, mas, assim, eu tenho certeza que a criança aprende mais rápido. Criança aprende mais rápido". E olha, eu não vou falar que é totalmente mentira isso, tem o seu fundo de verdade, mas não é uma inteira verdade, né, não é uma inteira verdade. Uma vantagem que eu vejo de aprender inglês enquanto criança, ou qualquer outro idioma, é a falta de vergonha. Você pode reparar, uma criança de 2, 3, 4, 6 anos, né, mas quanto menor, mais você vê isso. Ela tem como é que tem um termo específico para isso, mas é a habilidade crítica dela, né, quando ela você tem ali uma habilidade, a autocrítica dela é muito baixa, então ela se critica muito pouco. Na psicologia, isso se chama o ego observador. Em inglês se fala observant ego, né. Ou seja, que é o seguinte, eu estou falando aqui para você na câmera, e aí, na minha mente também, tem um ego observador, eu consigo projetar uma imagem minha, me observando, falando aqui na câmera com você. E aí eu falo: "Caramba lá, eu estou mexendo demais as minhas mãos, eu estou falando muito alto, eu estou falando muito baixo, eu estou parecendo assim, o meu cabelo não está bom, o fundo não está bom, a minha voz está estranha", e aí você começa a se criticar. A mesma coisa para o inglês, e aí você trava. A criança não tem isso. A criança não tem isso. A criança ela simplesmente faz, ela dança, canta, pula, né, bate, bota a mão na sua cara, assim, ela não tem essa coisa, ela tem pouca censura, muito pouca censura. A gente vai desenvolvendo as censuras, as neuroses, os problemas, conforme a gente vai vivendo. E as crianças elas não têm muito isso. Então, eu acredito que você já deve ter visto aí. Você vai falar com uma criança e fala: "Meu filho, você fala inglês?" Eu falo: "Ó, banana, apple, pineapple, one, two, three, four", começa a falar qualquer coisa que vem à cabeça dela, que ela sabe de inglês, e ela começa a falar. E tá errado? Não tá errado, mas é porque ela tem a a autocrítica dela, o nível de censura dela é muito baixo. Essa é uma grande vantagem que as crianças têm em relação aos adultos aprendendo os idiomas. Agora, é uma dessas e tem várias, e esse é um assunto muito polêmico. Sempre que eu falo disso no meu canal no YouTube, tem 1000 opiniões diferentes. E essa não é a minha seara, não é a minha especialidade, né. Mas eu posso te falar o seguinte, eu posso falar do que eu sei e do que eu observo. Ao ensinar uma criança de 2 anos, 4 anos, 6 anos em inglês, normalmente você tem muito mais uma ambientação no inglês, né, e você vai mostrar um filme, fazer uma atividade, um desenho, colorir alguma coisa em inglês, para ensinar as cores, para ensinar os nomes de um personagem de uma determinada coisa, mas é muito mais um trabalho de ambientação, né, e de que você vai aclimatando a criança àquela determinada habilidade. E isso leva muito tempo. Você não pode cobrar de uma criança de 4 anos de idade que em 1 ano ela esteja fluente em inglês. Por quê? Aos 4 anos de idade, ela não está fluente nem em português. Então, assim, são ritmos e abordagens de aprendizagem completamente diferentes, né. Mas o nosso ponto aqui é para falar que você, exatamente você que está me assistindo agora, é totalmente possível de você aprender inglês. Basta você ter foco, persistência e dedicação. Mas não necessariamente as crianças aprendem mais fácil, porque a questão é o seguinte, é que é muito comum da pessoa falar: "Ah, se criança aprende mais fácil, eu que sou adulto, eu tô ferrado". Então, o que eu quero falar para você é que eu falo: "Ó, não é esse o caso". Vamos supor que as crianças aprendam mais rápido. Tá bom, e daí? E daí, né? Você é adulto, você vai fazer o quê? Você vai regredir a fase infantil? Você vai não tem como, vai entrar na máquina de tempo pra não tem como, né, não tem muito o que fazer, né. Até porque para você falar das crianças, normalmente você já é adulto, então, né, vida que segue. Muito bem, vamos para o próximo. Então, assim, tem um outro mito também, e olha, um outro nome para esse vídeo seria as desculpas. Essa é uma desculpa. Criança aprende mais fácil. Então eu que já sou adulto, já sou, burro velho, como o pessoal gosta de me falar, mas eu já sou burro velho e aí eu não consigo,
né. Então, mais uma outra desculpa, mais um outro mito, que não tem nada a ver. Fala: "Olha, eu já escutei isso, ó, inúmeras vezes. Paulo, eu estudo inglês, já estudei durante anos, mas assim, eu tenho certeza, para aprender mesmo, só morando fora". Isso é uma mentira. Se isso fosse verdade, fala: "Olha, eu moro aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, 85% dos brasileiros que moram aqui não falam inglês. Não falam inglês. Essas são as estatísticas oficiais. Pela minha observação, eu diria que é por volta de 90%. Fala alguma coisinha, quebra algum galho, mas falar mesmo, pegar o telefone e falar inglês com o cliente, pegar o telefone e contratar um seguro para o carro, a pessoa pega tempo, né. Então eu tô falando assim, realmente falar inglês como você fala o português, no sentido de resolver coisas, não é nem de falar tão bem o quanto, é no sentido de resolver coisas. Você que está me assistindo aí, vamos supor, você tem um carro, você não conseguiria ligar e falar o modelo do carro, a placa, o que você tem que fazer, a cor do carro, tirar foto do carro, enviar por mensagem, você conseguiria fazer isso em português, certo? Então, é desejável que você consiga fazer o mesmo em inglês, né. Então assim, cerca de 85%, eu diria, bota aí no Google, não precisa acreditar em mim não, bota no Google e veja a porcentagem de pessoas e se você for que não falam inglês. E se você for para o Brasil mesmo, aí o número vai para 95% de que não falam inglês. Então assim, pessoal, falar inglês hoje é um grande diferencial. E morar fora não é garantia de nada. Pessoal, eu recebo contato toda semana de gente que mora na Europa, gente que mora no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, Inglaterra, África do Sul, brasileiro que vai lá, pra África do Sul, que vai trabalhar com fazenda ou é engenheiro, gente no Japão. Eu já tive aluno em tudo que é canto do globo, e não fala inglês, né. Então assim, se fosse verdade que somente o fato de morar fora fosse determinante para você falar inglês, todo chinês que trabalha em pastelaria no Brasil seria fluente em português. E a gente sabe que não é esse o caso, né. Pensa, por exemplo, no povo hispânico, no povo de fala espanhola. Eles no Brasil, se você conhece, tem algum amigo argentino, uruguaio e tal, eu já conheci vários, que eles se mudam para o Brasil e aproveitam o fato que não está errado, linguisticamente não tem nada de errado. Eles aproveitam o fato que o espanhol é mais ou menos parecido com o português, então dá para entender, e eles continuam basicamente falando um espanhol enrolado a vida inteira, durante 30 anos, né. E não tem nada de errado nisso, mas a gente está falando aqui de aprendizagem. Então o que eu quero te dizer é que morar fora não é determinante. Se fosse assim, ninguém eu conheço gente aí que investiu 8 anos da vida, 10 anos da vida para aprender inglês, poxa, vai morar fora durante 3, 4 meses, um ano, e finalmente vai falar inglês, né. Eu sei que não é simples assim, mas o que eu quero dizer é que não é determinante, ok? Olha, e uma outra coisa também, isso aqui é uma coisa bem, é um discurso de derrota, né. E é muito comum o aluno chegar para mim completamente derrotado, né. E eu vou falar mesmo assim, tá, eu vou falar que eu gosto de falar de maneira clara. É muito comum o aluno chegar para mim completamente derrotado, se sente humilhado por não falar inglês, sente muita vergonha, sente que já perdeu tempo, sente que foi passado para trás, sente que já: "Nossa, eu já perdi tanta oportunidade por não falar inglês", né. Então, é muito comum isso. E aí ele fala que é triste falar: "Olha, Paulo, eu tenho que voltar desde o zero, desde o princípio, para ver se eu consigo vir a ter a chance de aprender". E não é o caso. Às vezes, a maneira que o aluno me fala, às vezes parece a imagem que me vem é que ele tem que voltar lá no pré-escolar, sentar naquela cadeira pequenininha, ficar com aquelas crianças, aqueles bebês em volta, as mães chegando, aquele quadro, assim, naquela professora mal-humorada, com aquele quadro de giz batendo, assim: "Cala a boca!". E tem que ser punido por não falar inglês. É isso que eu sinto que os alunos me transmitem quando eles falam isso, né. E porque eles me falam eu escuto isso há 13 anos, então eu estou falando da essência do que está ali, né. Fala: "Olha, tem que voltar lá desde o beabá do início, do mesmo lá antes do início".
para ver se eu tenho a chance de um dia conseguir. Falo: "Caramba, que romaria", né. Então, assim, não é verdade a solução, né. Eu estou falando do problema do discurso derrotista. E qual é a solução? A solução eu eu só posso falar de mim, da minha experiência. Eu encontro o aluno onde ele está. Se a pessoa sabe os verbos, eu não vou mais ensinar aqueles verbos que ela já sabe, vai dali adiante. Se a pessoa já sabe adição e subtração, para que eu vou voltar em adição e subtração, a menos que tenha uma deficiência ali, no caso, se a pessoa estivesse aprendendo matemática, né. Vamos supor, você sabe adição e subtração, para que eu vou voltar lá desde o princípio? Não, né, se você não souber, não tem problema nenhum. É isso que eu faço, eu ensino mesmo partindo do absoluto zero. Mas você já sabe os verbos, alguns verbos, ótimo, bom para você, você vai partir daí. Você sabe algum vocabulário que é parecido com português, né, situação vira situation, problema vira problem, cliente vira client, eh eh, educação vira education, globalização vira globalization. Você viu lá o meu vídeo no YouTube das 12.000 palavras em inglês e você já aprendeu um monte de vocabulário. Isso é bom para você, é ponto para você. Então, quando você for fazer as aulas de inglês, você já tem uma série de coisas que você já sabe. E isso vai ser bom para você, ok? Então, pode ficar tranquilo que não é o caso. E também uma outra coisa, aqui o número 5, que também é um discurso, assim, de derrota, que é o seguinte: "Olha, eu não falo nem português direito, como é que eu vou aprender inglês?". Normalmente, eu não vejo, eu já ouvi a própria pessoa falando isso, mas normalmente eu vejo, o pai falando isso do filho, a esposa falando isso do filho, ou eu vejo o chefe, caçoando do empregado ou vice-versa. Eu vejo alguém próximo falando isso da pessoa. Pô, o cara não sabe nem falar português direito, como é que ele vai falar inglês? Não tem como. E, embora eu estou sendo honesto aqui, tá, eu vou ser honesto. Embora o quanto melhor for o seu português, de fato, você vai ter mais facilidade de aprender inglês, de fato. Veja bem, eu estou falando, você estará melhor ferramentado para falar inglês. Eu já dei aula de inglês, pessoal, eu vou ilustrar um pouco o que eu estou falando. Eu já dei aula de inglês, literalmente, dentro de uma mesma empresa, desde o presidente até a pessoa que trabalhava na construção ou na faxina, todos, né, de A a Z. Já dei aula para todo tipo de gente com muito dinheiro, gente muito simples, né. Eu sempre tramitei tranquilamente nesse espaço, porque a pessoa vem para mim com interesse, com ela tem a vontade de aprender, eu faço de tudo possível para que aquilo aconteça. Agora, se a pessoa ela já está melhor ferramentada em português, ela sabe o que é um verbo de fato, ela sabe o que é advérbio, ela sabe o que é uma preposição, ela sabe o que é adjetivo, ela sabe o que é substantivo. Quando eu for explicar alguns conceitos em inglês para ela, vai ficar mais claro. É óbvio. É óbvio, né. Você pega uma pessoa, fazer uma metáfora aqui, uma metáfora, que sabe as figuras de linguagem, né, uma comparação da imagem, o que é isso parece com aquilo, né. Então se a pessoa, vamos supor que você tem uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício, e você tem uma pessoa que faz um pouquinho de exercício, né, faz 10 minutos todo dia, é melhor do que a pessoa que faz zero. Uma pessoa que nunca dirigiu nenhum carro, nunca nem entrou dentro de um carro, quando ela vai aprender a dirigir, uma outra pessoa que pelo menos já entrou num carro, já viu alguém dirigindo do lado dela, ela já está mais familiarizada. Então, assim, o quanto essa é uma coisa que é quase, eu estou sendo bem preciso aqui, tá, é quase politicamente incorreto, porque hoje a gente vive uma época de fala: "Não, tudo bem, tudo vai dar certo, tudo depende da sua vontade". Eu falo: "Não, o quanto melhor ferramentado você tiver, melhor você vai caminhar mais rapidamente". É claro que aí também tem, a persistência, é claro que aí também tem a disciplina, é claro que aí também tem um foco. Eu posso te garantir que, como um professor, e disciplina e persistência vai sempre, olha, eu te garanto isso aí. Foco, disciplina, persistência, curiosidade, né, curiosidade, isso aí vai sempre te colocar à frente, mesmo de pessoas muito inteligentes.
e com muito recurso, com muita cultura. Uma vez eu vi uma frase que dizia mais ou menos assim: "A curiosidade está para a inteligência, assim como o tesão está para o sexo". Isso é uma boa frase, hein? Vou repetir. "A curiosidade está para a inteligência, assim como o tesão está para o sexo". Ou seja, não é a mesma coisa, mas está bem próximo, porque não tem muito como você ser inteligente se você não for um pouco curioso, ou se você não for, diria eu, bastante curioso. E não tem como você fazer sexo, caso você não tenha uma excitação. Então, assim, uma coisa está para a outra. Eu vejo que curiosidade, persistência, foco é determinante, né. Então, não importa, caso você não saiba português muito bem, ainda assim, você conseguirá aprender inglês bem, desde que você tenha foco, persistência, paciência, sabia que não acontece do dia para a noite. Agora eu posso te falar que eu já tive a experiência de ensinar o que é um verbo para o aluno, desde o zero, né. E aí, ensinar o que é verbo, ensinar o que é adjetivo, ensinar o que é substantivo. E aí virava aula de português muitas vezes, e não tem problema nenhum. O meu papel é ensinar. O meu papel é ajudar o aluno a se formar, ter mais conhecimento e atingir os seus objetivos, né. Eu acredito que somente a cultura, somente o conhecimento sem ação não vale muito. Mas quando você tem conhecimento e ação e você sabe o objetivo que você quer chegar, aí realmente faz a diferença, né. Então, assim, e aí, muitas vezes, eu ensinava ao aluno e tudo, e aí era 2 em 1, a pessoa ganhava, porque aprendia inglês e português, e uma coisa que eu te garanto, faço um desafio com você, você aprendendo inglês, você vai melhorar o seu português, e vice-versa. Isso aí porque você vai analisar, você vai ali estudar melhor o idioma em si, né. Então tem um outro ditado que diz o seguinte: "Quem fala só um idioma, não fala nenhum". Você tem que saber pelo menos um outro para você conseguir comparar. Isso aí é a mais pura verdade. O próximo mito é o seguinte: é muito difícil aprender inglês. Eu não tenho jeito, eu não consigo, porque é muito difícil. E normalmente eu posso dizer que isso aí parece um uma desculpa meio que de escola, uma coisa assim de: "Poxa, é muito difícil, eu não consigo". Não é nem bem de escola, como é que eu posso dizer? Me parece, como soa isso para mim, assim, como me soa, o que me vem à mente é uma matéria escolar. Fala: "Poxa, eu não falo português porque é muito, eu não entendo bem a matemática, porque é muito difícil", né. E isso não é bem assim, né. Às vezes você eu tô vendo aqui que a câmera parece estar um pouquinho embaçada. Deixa eu ver, será que tem alguma coisa aqui? Não, acho que é o foco dela é assim mesmo. Então, assim, isso me parece uma coisa de ser um pouco escolar. Eu não gosto de matemática, porque é muito difícil. Eu não gosto de química, porque é muito difícil. Eu não gosto de biologia, porque é muito difícil, né. E normalmente a gente passa a gostar das coisas que a gente sabe fazer bem, né. Por exemplo, eu gosto de falar para a câmera, você está vendo aqui, eu estou falando pra caramba. Por quê? Porque eu gosto, tem muita gente que fala: "Poxa, Paulo, você se comunica bem, você fala legal, você fala bem, eu gosto de assistir os seus vídeos". Então, a gente costuma se aplicar mais naquelas coisas que a gente faz bem feito. E aí, se a gente não faz muito bem feito, realmente parece muito difícil. Eu tenho um vídeo no YouTube que vale a pena você ver, você pode botar lá, Nidec, bota o meu sobrenome para você achar dentro do meu canal, aí bota assim: "O inglês é mais fácil". Eu tenho um vídeo que se chama "O inglês é 10 vezes mais fácil do que o português". Eu vou te dar alguns exemplos. Você pega a cor, como é que você fala preto em inglês? Você pensou aí, é black, B-L-A-C-K, black. Você pega essa cor, black, e essa mesma palavra black serve para preto, preta, pretos e pretas. Exatamente o que você ouviu. Uma única palavra em inglês, black, tem 4 significados em português. Você pega uma outra cor, que é o oposto dessa, white. E sim, white vai significar branco, branca, brancos e brancas. Então, você tem muito mais elasticidade, por assim dizer, no inglês. Você pega a cor,
todas as cores, todos os adjetivos. Então você tem big, B-I-G, big. Big significa grande, grandes, não tem feminino e masculino. Mas small significa pequeno, pequena, pequenos e pequenas. Todos os adjetivos, as palavrinhas que denotam qualidade em inglês, quando você passar para o inglês, ela vai dar conta de todas as variações, inclusive do plural. Então, vou dar um outro exemplo. Isso aí são todos adjetivos. Se você colocar, fizer a conta, você vai ver aí que são milhares e milhares e milhares. Quantos adjetivos tem? Grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, grande, todas as cores são adjetivos, né? Então, assim, você tem prata, né? Prata, pratas, né? Você tem, enfim, todos os adjetivos. É um grupo tão grande que é até difícil de você pensar, né. Mas, assim, todos os plurais também. E você consegue ir muito além disso. Uma outra coisa, quando você fala em inglês, no presente ou no futuro, work, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Você pega we work, nós trabalhamos. They work, eles trabalham. Então a mesma palavra significa eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, significa vós trabalhais, significam eles trabalham, a mesma palavra, só muda a palavrinha da frente que é o pronome. Então assim, o inglês ele tem as suas dificuldades. Por exemplo, eu acredito que a pronúncia da língua inglesa apresenta grandes desafios, mas não significa que seja inteiramente possível. Eu estou te mostrando aqui, eu estou te provando que estruturalmente o inglês é muito mais fácil. Ele é muito mais simples. Ele é muito mais simples. E tem muitas palavras que elas são muito semelhantes ao português. E aí, nós vamos agora para o mito número 8, que é, olha, o inglês é totalmente diferente do português e é por isso que eu não aprendo. Isso é uma mentira, né. Se você pegar o inglês, embora pareça, ele é um idioma pouca gente sabe disso, mas o inglês é um idioma que ele tem muito a ver com o português. Ele tem muita correlação com o português. Eu tenho um vídeo que eu já citei aqui, 12.000 palavras em poucos minutos, que está no YouTube, e você vai ver lá as similaridades, similarities, do português, português, com o inglês, English. Olha aí, 3 similaridades. E aí você tá lendo aqui na tela, ó, é totalmente. Em inglês você fala totally. Diferente, different. Português, português. Olha aí, 6 palavras já que a gente achou. Aí você pega as redes sociais. Eu estou vendo aqui o Instagram está aberto. Instagram, em português, Instagram. Facebook, Facebook. Eu sei que são palavras, em inglês, mas são palavras que são conhecidas pra gente. Você vai no McDonald's, todo o cardápio está em inglês. Big Mac, Sunday, cheeseburger, Mac Chicken, todo o cardápio está em inglês, né. Então você pega a palavra cristal, em inglês é crystal, banana, banana, você pega cachorro-quente, é hot dog, né, hot dog, cachorro-quente, você já deve ter visto por aí. Hambúrguer, hamburger. Coca-Cola, Coca-Cola. Aí vai ter gente: "Não, os americanos não falam Coca-Cola, eles falam Coke". Tudo bem, você pode falar Coke, não tem problema. Então, assim, você tem uma série de palavras que são muito parecidas com o português e são cerca de 60% de todo o vocabulário inglês tem algum nível de correlação com o português. Então, se é essa a sua desculpa, você tem que arranjar outra, porque essa aí não vale mais. Muito bem. E aí a gente chega aqui para desculpa, para o mito, para a mentira número 9 e que é: "Olha, eu não tenho facilidade, eu não levo jeito". E aí eu lembro do meu querido professor Simon Weintraub, professor de oratória, e ele falava uma coisa ele vira e mexe nas aulas dele, o pessoal que falava que não conseguia aprender inglês, ele falava: "Olha, vai estudar com Paulo Nideck, que o Paulo Nideck é muito bom no inglês". Mas ele falava: "Se você nascesse nos Estados Unidos, você falava inglês". É uma questão geográfica. Se você nascesse na França, você falava francês. Você não ia ter o tempo de parar para pensar: "Ah, mas calma aí, a minha mãe fala português, o meu pai fala português, todo mundo aqui em casa fala português".
Mas eu não levo jeito, eu vou ser mudo, eu vou ficar na minha, porque eu não vou nem tentar, porque eu não levo jeito. Não é assim, né. Aí você pode me falar: "Você é um aluno muito esperto, você vai fazer o papel do advogado do diabo". Eu falo: "Não, Paulo, mas não é bem assim, porque o processo de aquisição de um segundo idioma que não é a sua língua materna é muito diferente". Tudo bem, mas como é que você me explica que tem vários países como o Congo, Suíça no Congo, eu tenho entrevista no meu canal do YouTube de gente com um cara do Congo, que ele fala Kikongo, ele fala Lingala, ele fala Swahili, ele fala inglês, ele fala francês, foi para o Brasil, aprendeu português e espanhol. Olha aí, o cara nasceu no Congo, fala 7 idiomas. Como é que você que está me assistindo aí não consegue aprender um? Você consegue sim. Você basta ter foco, determinação, persistência, que você conseguirá aprender inglês, né. Então se é essa sua desculpa: "Ah, eu não consigo, não levo facilidade", tudo bem, talvez não seja uma prioridade para você, nesse momento, mas no momento que for uma prioridade, no momento que você se dedicar 30 minutos do seu dia, todos os dias, durante 90 dias, eu tenho certeza que você começará a ver progresso no seu inglês. Principalmente se você estiver bem orientado, se você estiver seguindo um método que seja bem claro e que realmente seja eficiente para você. Muito bem. E aí, nós vamos aqui para o mito número 10, ou para a desculpa número 10, ou para a mentira número 10. É que, olha, estudar inglês é muito chato. Estudar inglês é chato. E eu realmente acho que é chato. E é justamente por isso que eu faço essa distinção, inclusive para mim, tá, pessoal? Eu faço essa distinção entre estudar e aprender. Porque, assim, estudar é chato. Quando você fala estudar, a menos que você seja uma pessoa estudiosa, você vai achar chato, né. Mas, por exemplo, eu vou falar: "Poxa, você quer aprender a fazer determinada coisa?". É diferente, né. "Não, eu quero aprender inglês, quero aprender a falar inglês, eu quero aprender a ser fluente, eu quero aprender". Então, assim, estudar normalmente é chato, mas aprender é muito legal, né. Então e outra coisa, nada te impede de ter prazer no seu aprendizado. Então, de repente, o que está faltando nesse momento para você é, de fato, achar algo que te dê prazer. No inglês. Então vamos supor, você gosta de filme de ação, gosta de filme de suspense, vai assistir esses filmes em inglês. "Ah, eu gosto de uma determinada série". Ok, vá assistir essa determinada série em inglês, né. Não tem nada falando, te obrigando, falando: "Olha, você quer aprender inglês, você tem que pegar aquele livro chato de gramática, aquele livro preto e branco, que as páginas estão caindo e que quando você abrir, os cupins vão entrar pelas suas narinas e você vai ficar doente". Ninguém está falando que você precisa aprender inglês e sofrendo, né. Você pode aprender inglês e, caso não sofra, você pode pelo menos, não sofrer, né. Pelo menos não sofra, né. Se caso você não consiga ter prazer, pelo menos, evite o sofrimento, né, porque nada te obriga a estudar inglês de uma maneira chata. E aí, o 11º, que é o nosso bônus, que é que leva muito tempo. E recentemente uma aluna minha entrou em contato e ela falou: "Aqui, professor, por isso que eu escolhi o seu curso, porque eu estou vendo aqui os outros cursos de inglês", e aí ela me mostrou os prints. Eu tenho lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, que é @paulonidec, e eu postei lá no Instagram e também no Facebook. Um curso, todos os cursos tradicionais. Imagina os cursos tradicionais que você tem na sua cidade. Então, são esses mesmos. Então, um leva 3 anos e meio, o outro leva 4 anos e meio, o outro leva 6 anos. Eu fiquei no curso tradicional dos 8 anos de idade até os 17, então foram 10 anos, arredondando tudo dá 10 anos. Fiquei 10 anos no curso tradicional. Então, assim, tipicamente, tradicionalmente, leva muito tempo. No meu curso, leva a partir de 3 meses para você ver evolução no seu inglês, mesmo partindo do absoluto zero, até 1 ano, tá. Então, nesse final aqui, é a hora de eu vender o meu peixe. Então, olha, aqui você tem a oportunidade de estudar inglês comigo, porque eu tenho o curso de inglês do professor Paulo Nidec. E são as aulas individuais pelo Zoom, então é algo bem intimista, bem legal, bem individualizado, que eu vou estar conversando com você, assim como a gente está aqui na câmara. Você vai entrar comigo pelo Zoom, e aí eu vou te conduzir exatamente naquilo que você precisa focar, verificando as suas dificuldades,
né, porque as aulas são personalizadas para o seu estilo e objetivo de aprendizagem. Estilo indica gostar. Então, de repente, você gosta eu já tive aluno, pessoal, literalmente, que gostava de pesca submarina. Aí a gente via artigos sobre pesca submarina em inglês e eu achava um barato, porque eu aprendia muita coisa, né. Então é o seu estilo de aprendizado. E o objetivo. Por exemplo, você precisa passar numa entrevista em inglês? Eu vou te preparar para isso. Você precisa preparar o seu inglês, deixar bem firme para uma viagem internacional? Eu vou te preparar, vou te ajudar para isso. Você precisa passar no TOEFL ou Cambridge, provas de certificação em inglês? Eu já fiz todas essas provas e já preparei diversos alunos para essas provas com muito sucesso, e eles passaram. Aqueles que se dedicaram, passaram bem e depois voltaram para me agradecer. Então é de acordo com o seu objetivo. Você precisa de fazer reuniões em inglês, precisa argumentar, saber passar credibilidade em inglês. Eu trabalho essa parte da oratória, porque tem técnicas de oratória e programação neurolinguística. Ou seja, você desenvolver a sua inteligência emocional, você não ter medo de falar, você não ficar refém, né. Eu tenho alunos que já falaram: "Poxa, o telefone toca em inglês", aí eu atendo, mas eu falo: "Hello", eu já falo hello com medo, tremendo, porque o cara vai começar a falar do outro lado, eu não vou entender nada. Então, assim, eh, e tinha até um dos slides lá que falava que eles falam muito rápido, acho que eu pulei esse. E essa é a nossa percepção, pessoal. Os americanos falam muito rápido, sim, você acha que eu estou falando devagar aqui? Não. Você acha que se você tivesse um francês aprendendo português, me ouvindo falar, embora minha dicção seja clara, mas você acha que ele não acharia que eu estou falando rapidamente? Certamente. Só que você está me entendendo bem porque você é fluente em português. Quando você escuta um americano falando, você tem a impressão que ele fala mais rápido do que você. Por quê? Porque você não entende. Então, normalmente, não é se você analisar palavra por palavra a velocidade, colocar no computador quantas palavras são faladas por minuto, talvez você fale até mais rápido do que ele. Mas você tem a impressão que ele está falando mais rapidamente, simplesmente pelo fato que você não entende e não consegue acompanhar, certo? Então, assim, é para você desenvolver a sua inteligência emocional para entender isso, para você tolerar isso. Falar: "Olha, a outra pessoa fala de uma maneira rápida, mas eu consigo entender alguma coisa, consigo me virar aqui. Eu vou te ensinar técnicas e estratégias para que isso aconteça, para você destravar o inglês e realmente atingir a fluência". E um dos diferenciais, assim, do meu curso, é que eu faço todo o acompanhamento do processo seu em vídeo. Então, assim, eu tenho mais de 20 casos documentados lá no YouTube do antes e depois dos alunos. Então eu vou fazer uma gravação sua, já na nossa primeira aula, somente para registrar como está o seu inglês. E aí, dali a umas 30, 40 aulas, muito provavelmente, você levando o curso a sério, com persistência, foco, determinação, você verá a diferença, né, você já falando aí de uma outra maneira a sua evolução, ok? E também as aulas são gravadas, eu envio as aulas, as explicações que eu vou te mostrar os verbos modais, as frases que você precisa, né, todas aquelas estruturas em inglês que eu vou te ensinar, eu vou gravar essa parte da aula, vou gravar a aula e vou enviar para você, junto também com as anotações. É claro que isso depende de aula para aula, depende do tipo de anotação. A gente pode ter uma aula totalmente de conversação, pode ter uma aula onde vai ser mais focado no listening. Então, cada aula é uma aula, mas tipicamente eu sempre envio material que foi gravado ou produzido durante a aula ao final das aulas para você estudar, voltar, repetir e de fato fixar aí durante a semana. Então, se você precisa aprender inglês e você quer fazer isso em cerca de 3 meses até no máximo 1 ano, você entra em contato pelo WhatsApp e marca a sua avaliação. E muita gente fala assim: "Poxa, mas avaliar o quê? Se o meu inglês é zero?". Não tem problema, é o nosso primeiro contato. Pode ser uma avaliação ou uma entrevista ou um primeiro contato, ou a primeira aula, não tem problema, né. Mas marque a sua avaliação, a sua entrevista comigo através do número abaixo aí que você está vendo, que é +1, você tem que botar lá no seu celular, que aí você clica no zero, segura o zero, que aí ele vira um mais. Ó, clica o zero, ele vai virar um mais, ou dependendo do seu telefone, aí você bota lá +1 689 867 1831. O número é +1 689 867 1831.
envia um WhatsApp falando lá: "Professor, quero mais informações", que a gente conversa por lá, ou, caso você prefira também, você pode enviar um e-mail para paulonidec@gmail.com. E olha, se você assistiu por aqui, deixa aí nos comentários agora qual foi o mito ou a parte dessa aula, desse nosso bate-papo aqui, que mais fez sentido para você, que eu gostaria muito de saber. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal e mais uma vez, meu nome é Paulo Nidec, muito obrigado por assistir e até a próxima.